Só que quando você vai correr de Fórmula 1, quando você vai correr de Fórmula 1 no circuito desses, você precisa o quê? Soldar as tampas de poeira. Tem que soldar mesmo, soldar ir lá e soldar a tampa na borda dela. Para que quando passe um carro ela não passe e não levante, né? Não trepide e levante. Isso é feito em todas as tampas de todo o circuito. Só que, como Las Vegas, eles fizeram um esquema assim de ter os treinos e corridas de noite e de dia a pista está liberada para tráfego para a cidade não parar. Olha que louco. É complicado. Mas soldaram e em alguns pontos lá estava mal soldado, né? Então assim, não estava bem preso. E o Carlos Sainz descobriu da pior forma, acabou acontecendo isso. O treino foi interrompido depois do incidente e durante a madrugada o que eles fizeram? Resolveram cimentar, ou seja, concretar as tampas. Pegaram um cimento lá de secagem rápida, vai soldar nada, vai, cimenta, tampa totalmente, depois da corrida a gente vê, né, a quebra tudo e desfaz para poder ir, e no que vem solda direito, né? Tá bem soldar direito. Então fizeram isso para poder ter a corrida aí em condições. Mas, condição para a corrida. O que ele trocou? Bom, primeiro, quando ele passou em cima da tampa lá do bueiro, primeiro que ele quebrou o assoalho, né? Hoje em dia o assoalho na Fórmula 1 é uma das peças mais importantes, né, do carro, porque com o novo regulamento, o assoalho é que gera boa parte, né, da pressão aerodinâmica que gruda o carro no chão. Então o assoalho ele tem desenhos né, desenhos super diferentes, e para poder justamente grudar o carro no chão. E quebrou o assoalho do Sainz. E quando quebrou o assoalho, ainda danificou o chassi. Olha que louco, a batida, tipo, ele estava ali uns 250, 300 por hora, passando na reta. Então, imagina uma batida dessa, pega embaixo do seu carro, dá aquela travada, sai o faísca para todo lado. E a gente não tem a imagem, mas assim, saiu faísca para todo lado, foi meio esquisito, né? E o motor parou, de repente, ele está na reta, para o motor. Mas ele sentiu um impacto muito grande no carro, né? Ao ponto de quebrar o assoalho, assim, de danificar o assoalho. E, além de danificar o assoalho, olha que louco, diz o Verstappen, né, que conversou com ele perdeu o movimento das pernas por alguns segundos, olha isso. Ele, depois que passou, ele falou, nossa, eu perdi o movimento das pernas por alguns segundos. Assim, foi um impacto muito forte, claro que logo depois ele sai do carro numa boa e tal, mas o impacto foi muito forte. E também danificou o quê? Danificou a parte de armazenamento de energia do carro, que são as baterias, né? Todo o sistema eletrônico, mas que gerencia as baterias também teve problemas e precisou ser trocado. O regulamento ele prevê punição. Se você troca uma das partes do powertrain, né, que é o conjunto motriz do carro, seja o motor de combustão interna, ou então a parte do turbo, ou então a parte de recuperação de energia com armazenamento de energia, se você troca qualquer um desses componentes, você sofre punição depois de usar 3 conjuntos. Então, durante o ano você tem direito a 3 conjuntos desses elementos. Se você usa mais do que 3, você sofre punição. Como já estávamos na penúltima corrida, né? Então o Carlos Sainz sofreu uma punição de grid de 10 posições por ter trocado esta peça da unidade motriz do carro, né? E aí você vê só, né? Trocar porque ele sofreu um acidente por conta de uma tampa de bueiro na pista, que é da organização. Não foi culpa dele. Foi culpa dele. Na realidade, o regulamento manda o quê? Ele só prevê que na utilização de mais do que 3 conjuntos de cada um dos componentes, você é punido em 10 posições, né, por conjunto. Então, a FIA, ela precisa ver o quê? Ela tem que cumprir o regulamento. O que está escrito é isso? Você tem que trocar. Se você usar mais do que o permitido, você vai tomar punição. Então, a FIA lê o regulamento, está escrito assim, ela vai aplicar a punição. Não tem nem discussão, na verdade, né? Então, assim, não houve discussão. Claro que todas as equipes declararam que, por elas, tudo bem, né? A Ferrari poderia trocar, até porque eles não tiveram culpa, né? O problema foi da própria pista, da organização. Então, nenhuma equipe faria conta, protestaria, né, em relação a isso. À exceção do Toto Wolff. O Toto Wolff foi lá e já declarou, olha, se trocar, eu também quero trocar sem punição. Se a Ferrari troca, eu também quero trocar sem punição. Por que ele falou isso? Porque a Mercedes e a Ferrari estão disputando o segundo lugar no campeonato.
né? Exatamente. Então, como a Mercedes está ali brigando justamente com a Ferrari pelo segundo lugar, aí o Toto Wolff foi lá e falou, se a Ferrari trocar, eu também vou trocar. Então, acabou que, na verdade, não houve nem cogitação de não punir. A FIA, ela não pode fazer isso. Né? Até assim, explicando essa parte de regulamento, é o seguinte, os comissários, eles precisam analisar o seguinte, nesse caso, a nossa decisão. O que nós decidimos, essa decisão ela é passível de protesto, ou seja, de um processo, um recurso. Se for passível, aí eu não posso tomar. Então, por exemplo, se a FIA falasse, tudo bem, não foi culpa da Ferrari, foi culpa da organização do evento, né, que não plantou direito, não solou direitinho o bueiro. Então vamos liberar aqui a Ferrari da comissão. Se ela tomasse essa decisão ela é passível de recurso. Por quê? Porque a Mercedes ou qualquer outra equipe poderia entrar com recurso dizendo, olha, no regulamento está escrito que se trocar tem a punição. Não há uma exceção. Então, havia a possibilidade desse recurso. Havendo a possibilidade, a FIA vai lá e aplica o quê? A penalização de 10 posições, não tem jeito. Assim é feito e assim foi feito. Então não houve isso. Não houve nenhuma enquete, né? A pessoa teve uma enquete, não houve. Claro que no kart, por exemplo, né, no nosso mundo aqui mais próximo, no kart, isso costuma acontecer, tá? Então, eventualmente, quebrou um motor, mas não foi culpa do piloto, assim, então não está trocando por desempenho e tal. Em alguns casos, alguns regulamentos prevêem, né, como o Paulista lá de Guaratinguetá previa que se a troca for, né, em razão de quebra, aí ele não sofre punição no grid, mas se for porque o piloto quer trocar por desempenho, aí sim ele sofre punição no grid. Ou então, em algum caso não previsto no regulamento, podem se reunir os pilotos na sala do briefing e unanimemente decidir por alguma posição que não esteja prevista no regulamento, seria permitido. Mas na FIA, o buraco lá é mais embaixo, envolve muito dinheiro, né? Tem a premiação dos construtores também, então assim, é complicado.